Carla Bigato Mas não descuida que tá tudo muito caro. Bom, Carla, tem um pedaço de papel, um documento público chamado Orçamento Geral da União. Se fosse um livro, talvez alguém pudesse dizer que é uma obra de ficção. Ele não traduz literalmente a realidade, porque ele é uma carta de intenção de gastos, alguns vão ser feitos, não tem como, folha de pagamento, mas ali tem alguns compromissos. O que é louco nesse texto, nessa obra de ficção, é o fato de que ele é totalmente amarrado e engessado, e aquilo que a gente imagina que o governante pode fazer, o governante não pode fazer. De uma forma geral, todos os governantes são apresentados como senhores do Orçamento Geral da União, mas no fundo eles são escravos de uma série de vinculações, de amarras constitucionais, que não são revisitadas com o devido empenho, seriedade pelos deputados e senadores. Então todo ano é a mesma coisa. Entra ano, sai ano, a gente olha o orçamento e ele é de chorar. Ele é de chorar. Então você olha lá e você tem um pedaço do orçamento que é para cuidar de compromissos do passado. E que você não pode deixar de honrar. Pagamento de dívida, pagamento de serviço da dívida, despesas previdenciárias. São pessoas que trabalharam, dedicaram a sua vida segundo um determinado compromisso, não importa qual tenha sido, se foi correto, se foi incorreto, não interessa. Está lá um compromisso, tem que pagar previdência dos servidores. Tem que pagar as dívidas. Essas dívidas que hoje a gente chama, olha com um certo desdém, dívida, já foi, mas um dia isso foi usado para construir uma determinada obra, para fazer uma despesa que era necessária, para rolar um determinado papel do governo. Você contraiu uma dívida, tem que pagar. Então daí o escândalo daquela ideia do precatório, né, de você fatiar o pagamento. Dívida sumida tem que entrar no orçamento, tem que pagar, não tem conversa. Mas é o passado. Dívida e previdência são compromissos do passado. São coisas que em algum momento foram presentes, em algum momento era coisa para o futuro. Você juntar dinheiro para lá na frente, ter que pagar a previdência, mas hoje são despesas referentes ao passado. Outras despesas são próprias do presente. Despesa da saúde, nada mais presente, nada mais atual, nada mais importante, nada mais sério do que a despesa de saúde hoje, nesse Brasil da pandemia. Então, se tem vacina, é porque tem dinheiro para comprar vacina. Se não tem dinheiro para comprar vacina, você vai se endividar, mas você vai comprar vacina. É o pedaço do orçamento que diz respeito ao presente. A doença é hoje. Claro que tem verba de prevenção, que aí é para prevenir o futuro, evitar que lá na frente a gente tenha que aumentar as despesas do Ministério da Saúde, da área da saúde, de repasses para estados e municípios, porque você foi descuidado, porque você não fez campanhas de conscientização sobre diabetes, sobre pressão alta, e, enfim, hipertensão e outras coisas, exames, né, para prevenção de cânceres, etc. Mas tipicamente uma despesa referente ao presente. Assim como a educação, que tem uma parcela muito importante de impacto no futuro. Né? Saúde também, mas saúde é o futuro imediato. Educação é o futuro do país de uma forma geral para daqui 20, 30 anos. Um jovem que hoje está entrando na pré-escola, ele vai render recursos pagando impostos daqui 20 anos. Mas começou a trabalhar aos 16, tudo bem, daqui 15 anos. 15, 20 anos. É um cenário importante, né? E serão os líderes daqui 30 anos. Então a educação é fundamental. Não há dúvida nenhuma, tem que olhar como é que o orçamento organizou a verba de educação. O orçamento foi sancionado agora. Mas tem um item lá que aí é futuro na veia, mas é um futuro de curto prazo também, que é o dinheiro para investimento. Investimento. Na vida da gente, o dinheiro de investimento também tem a ver com o futuro. Por exemplo, a gente tem dinheiro para comprar um pequeno apartamento, não aquele em que a gente mora
ou que eventualmente a gente já comprou, mas que pode ainda estar pagando, mas a gente tem dinheiro para comprar um segundo apartamento? Ou um imóvel pequeno no litoral ou no interior, para render recursos, para gerar receita? Tem dinheiro? Não tem. Tem. Bom, se tem, ótimo, porque isso vai lá na frente ajudar a gente quando a gente tiver aposentado, ou quando a gente tiver uma receita que caiu. Pode alugar, bota num aplicativo, ou aluga definitivamente, é renda. Então, o investimento, que é a compra de um imóvel, gera renda futura. No país é a mesma coisa. A rodovia, a ferrovia, a hidrovia, a ponte que diminui o tempo de travessia de um rio, um braço de mar, energia, tudo isso é infraestrutura, tudo isso é investimento. Então, quando você não tem dinheiro para investir, quando você não reserva dinheiro para investir, seja porque você não quer, seja porque você não tem, você está comprometendo o seu futuro. E aí, no caso, é o futuro do país inteiro. E é um negócio muito complicado. Quando a gente pega um levantamento internacional do Fundo Monetário Internacional, com 171 países, tem 152, tá lá, não é 52, 152 países que investem mais do que o Brasil, todos os anos. Não é num ano, não. É um histórico de país que investe pouco. E tá uma coisa tão complicada, porque nos últimos 10 anos o Brasil investiu menos do que nos últimos 50 anos. Foi a década em que menos se investiu. E aí vem esse estudo. É dos países que menos investem. Ah, mas que bom, ainda tem 19 países que investem menos do que a gente. Vai ver a lista. Iêmen, sabe? É complicado. Todos os países que a gente admira, todos os países que você sonha visitar, todos os países sobre os quais você tem informação, todos os países que você sabe o nome da capital, todos os países que você reconhece a bandeira, todos os países que jogam futebol e você admira, todos investem mais do que a gente. É muito complicado. Os países emergentes investem o dobro da gente por ano. O dobro da gente. E aí entra público e entra privado. Entra público e entra privado. Mas a grande queda é no setor público. E foi foi sancionado o orçamento. E o orçamento deste ano, ele prevê um investimento que é o menor, 20% do volume que foi autorizado há 10 anos. Por que eu falo autorizado? Porque, por enquanto, é a autorização. Você não sabe se vai conseguir aplicar tudo. E aí, quando você olha o que se aplica, nossa, aí é uma tristeza. O Brasil consegue fazer uma coisa, Carla, você sabe, você noticia isso direto, eu acho que fica tão triste quanto eu. A gente vê os relatórios do Tribunal de Contas da União e vê a lista de obras paradas. Essas obras paradas, elas eram previstas em orçamentos anteriores. Aí você vê o relatório do Tribunal de Contas da União do ano passado, de alguns anos atrás, e é sempre a mesma coisa. Eu peguei um relatório que se referia a 1995 e já tinha ali uma lista de obras paradas. Dezenas de milhões, centenas de milhões, vários bilhões de reais aplicados em obras que eram interrompidas. Mas aquele dinheiro foi colocado. Imagina, Carla, se você você compra 10 apartamentos, não um, você compra 10 apartamentos e consegue fazer só 10% de cada uma das obras. Você tem o equivalente a um apartamento acabado, que seria 100% do dinheiro, na forma de 10 apartamentos, 10 inícios de obras, 10 prédios e esqueleto, e você aplicou todo o seu dinheiro em 10 obras que não vão te render nada, nenhum real, porque só 10% da obra estão feitas, ou 5 apartamentos com 20% da obra. É uma inutilidade. É um desrespeito que você cometeria com você mesma, um problema particular, você diz, não, eu tenho uma predileção por obras que não se encerram nunca. Mas quando você entrega para alguém a gestão do seu dinheiro, e no caso o governo não pede, por favor, né? Ele vem e toma a nossa grana daqui, tira 35% do nosso dinheiro,
pega um pedacinho bem pequenininho, coloca em investimento e as obras não acabam. Mais da metade das rodovias do Brasil tem problema de pavimento. Se você falar, vamos fazer o seguinte, vamos recuperar as estradas que precisam, vamos duplicar as que precisam ser duplicadas. Tem que ser, já está claro que tem que ser duplicada. E não vamos nem falar em expansão de malha para além daquelas rodovias que a gente já colocou em projetos. Não vamos fazer nada novo. Vamos pegar o que tem no papel e falar, ó, essas daqui são as de recuperar, vamos recuperar. Essas são de duplicar, vamos duplicar. E essa que já estava prevista para expandir, vamos expandir. O orçamento disponível do governo para a rodovia tinha que ser 10 vezes maior do que é hoje. Então hoje a gente consegue fazer 1/10 daquilo que o Brasil teria que fazer para cumprir esse mínimo. Numa notícia que me deixou estarrecido, abobalhado, e quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, a gente está muito longe realmente de qualquer ponto de comparação com, enfim, com um país que investe mesmo. A China, só de trem, bala, ela tem mais do que a malha ferroviária de trem-bala da China, é maior do que a circunferência da Terra. Quantos quilômetros nós temos de trem-bala no Brasil? A gente tem bala, bala perdida, bala, mas não tem trem-bala. Ah, mas não precisa ter trem-bala. De fato, não precisa ter trem-bala. Você pode ter trem. Quantos quilômetros de trem a gente tem para passageiro? Não tem. Não tem. Ah, mas tem para negócios? Tem. A maior parte é minério. Tira minério e a gente também tem muito pouco. Muito pouco. Tanto que a base do nosso transporte do agronegócio é caminhão. Quantos caminhões você tira da estrada ao colocar um trem? Não, são centenas. Em alguns casos, milhares. Um dia de trem com um dia de caminhões em geral. Você tira milhares de caminhões. Isso não quer dizer que você vai tirar dinheiro, você vai realocar. Então, a gente investe muito pouco. O dinheiro que foi reservado para o orçamento deste ano é 42 bilhões de reais. É 20% do volume autorizado há 10 anos. O investimento brasileiro diminuindo ano a ano. A gente gasta com folha de pagamento uma baba de dinheiro, mas um bolo de dinheiro. A folha consome 20 vezes o que a gente reservou para saneamento básico. Isso quer dizer que os funcionários estão ganhando muito? Não, quer dizer que a gente não sabe montar orçamento. Ah, mas tem amarras constitucionais. Tem amarras constitucionais das quais se livrar. Algumas a gente não consegue se livrar porque são cláusulas pétreas, talvez uma ou duas. Mas o conjunto de subsídios e desonerações que o governo abre mão de receita, e são várias, mais do que dobraram na última década. Isso é dinheiro que sai do orçamento e, portanto, não pode ser alocado para investimento. Bom, mas, e bem lembrou o Raul Veloso no Canal Livre desse domingo, se você tirar o subsídio ou a desoneração deste setor, esse setor morre. E se ele morrer, ele não vai gerar imposto. Então, é quase que uma fantasia imaginar que, ao dia de desoneração, você está abrindo mão de receita, porque se você não abrir mão, o setor acaba e não vai ter receita. Tudo bem, faz sentido o que ele está dizendo. Mas a gente tem quase 400 bilhões nesse item. E tem 40 bilhões em investimento. Então, a gente não revisita os números, a gente não olha para essas coisas, a gente simplesmente fica observando o que o governo faz, como é que o governo organiza, o Congresso aprova. Agora, verba para os parlamentares aprovarem suas emendas tem 36 bi, do tamanho do investimento. Verba para esse ano, política, tem quase 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais. O que dá para fazer com 5 bilhões de reais? Dá para aumentar em mais de 10% o volume de investimento. Não dá assim. Nós não vamos sair dessa sinuca do país de renda média, com as pessoas ganhando menos, cada vez menos, ano a ano ganhando menos, o país andando para trás nesse setor de infraestrutura, que é um setor governamental por excelência, ou por concessão para o setor privado. A gente está fazendo coisas interessantes na área de aeroportos, a gente está fazendo coisas interessantes na área de portos, mas a velocidade de transformação do Brasil é muito pequena. No ritmo em que a gente vai, está indo bem, eu quero dizer o seguinte, a direção está certa, mas a velocidade é tão pequena que para a gente poder um dia dizer que o Brasil deu a volta na Terra para alguma coisa,
só se foi andando de preocupação, andei em volta do Equador de preocupação para um lado e para o outro. Aí sim, aí isso todo mundo faz, procurando emprego, procurando investimento. Não vai funcionar. Então, esse dinheiro de investimento não é um capricho, não é assim, vamos melhorar o Brasil demais. Não, não, não. Esse dinheiro de investimento que a gente precisa aumentar é basicamente aquilo que está estragando, recuperar aquilo que está estragado, dar uma ampliada e uma melhorada nas coisas que a gente precisa para poder dar assistência aos setores produtivos, e ainda assim a gente não tem para isso, não tem esse mínimo, de forma que a nossa infraestrutura está se deteriorando, porque com 40 bi não paga a conta, mas não paga a conta de manter. E esse é o problema. E se a gente resolver fazer obra com esse dinheiro, aí então vai ter menos obra sendo mantida. Vamos olhar para isso com interesse, porque 2022 é ano de eleição. E todos os candidatos, o presidente da República, o Lula, o Ciro, o Sérgio Moro, o João Dória, enfim, Simone Tebet, a gente nem sabe ainda a lista real, porque ainda não acabou, né? Não teve convenção, não teve nada, a gente não sabe quem fica, quem entra, quem sai, etc. Bom, mas todos eles vão falar de investimento, vão ser perguntados sobre investimento e vão dar uma resposta no meu governo. Bolsonaro vai dizer que no próximo mandato vai aumentar investimento. Os outros candidatos vão dizer que nos seus governos vão aumentar investimento. Todo mundo vai aumentar investimento, mas todo mundo vai aumentar investimento no orçamento seguinte. Só que o orçamento de 2023 vai ser feito em 2022, esse ano. Então a gente já vai ter o primeiro ano comprometido. Então o primeiro orçamento do futuro governo, seja ele a reeleição ou não, vai ser feito em 22 para 24. Então vai ser o orçamento de 24, 25 e 26. Aí já vem 2027. Quer dizer, como é que a gente vai fazer para avançar? Então precisamos cobrar uma resposta objetiva. Como disse a Juliana Rosa ontem, ela ia fazer uma série de entrevistas com economistas ligados aos candidatos. A pergunta sempre tem que ser como? Como, né? Como? A coisa que eu falo na hora do almoço, você quer isso? Quero, eu como. Mas não é só isso, né? Isso eu faço e só aumenta a barriga. Não, a gente precisa aumentar a musculatura do Estado, aumentar a musculatura do país. E para isso, gente, precisa perguntar como. E nós vamos perguntar muito como esse ano, porque não tem condições.